Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Livro de Abacuque. Capítulo de número 3. Versículo 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. É um texto conhecidíssimo, não é? E que ele diz assim. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Assentai-vos, graças a Deus. Hoje nós vamos abrir uma brecha, é para falar sobre uma experiência que eu tive. E essa experiência, como ela já faz algum tempo, ela aconteceu em janeiro de 2016. Já tem algum tempo, Então, alguns detalhes eu vou passar batido. A memória, às vezes, vai falhando aqui, e alguns detalhes eu vou deixar de lado. Foi uma experiência que eu tive. Nós confiamos no Senhor todo o tempo. E eu aprendi nessa caminhada. Eu tenho muitos testemunhos para dar. Para se ter ideia, antes de conhecer Jesus, aos 12 anos, eu fui enterrado. Mas como é que foi enterrado? Eu fui pegar areia, naquele tempo não tinha bombril. A gente ia para arear as vasilhas, tinha que pegar areia, aquela areia fina que tinha na beirada do rio, e a gente levava para casa, aí ali as meninas, que os homens lá não lavavam a louça não, e as meninas areavam a vasilha com aquele, era a esponja e a areia, para deixar a panela brilhando. E numa dessa que eu entrei, eu estou falando 12 anos, mas talvez foi uma idade menor do que essa ainda, e aquele barranco ali desabou em cima de mim, e eu fiquei 2 horas enterrado. Quando me tiraram dali, me tiraram praticamente morto, E levaram para o hospital, mas graças a Deus, Deus já cuidava de mim todo o tempo, E eu tive, só que depois na recuperação, no hospital eu estava tendo algumas visões assim, aí o médico falou para o meu pai: ele não pode estudar, não deixa de forçar a cabeça não pode estudar mais. E meu pai cumpriu, e ali eu tive que abandonar a escola e fui trabalhar. Só voltei para a escola depois, quando já estava lá com uns 18 anos lá, que eu estava estudando agora para fazer prova para a Marinha, mas isso aí nem crente eu era, mas Deus cuida de nós, Então, mais dali para frente eu tenho vários testemunhos para dar. Depois de crente, Deus tem cuidado de mim todo o tempo. E essa experiência eu quero passar aqui, para falar. Nós temos uma casa ali na região dos Lagos, e nós viajamos para lá e ficamos lá passando um período de janeiro, período de férias, nós fomos para lá. E numa noite dessas, aí eu senti um mal-estar.
E eu já tinha alguns indícios, né, de que o coração, o Beto já estava falando, olha, cuida do coração, faz isso, e está lá assim. E nós achamos que era um problema cardíaco que eu tinha. Eu passei muito mal à noite. E aí o meu filho, o Eduardo, me levou para o hospital, um hospital ali em Cabo Frio, o Hospital Santa Isabel. Me levou para lá. E na hora que, quando eu saio do carro, uma coisa estranha, parecia que o tênis era maior do que o meu pé. Eu comecei a tropeçar, né? E aquela dificuldade de andar. E ali eu dei a entrada, eles olharam, me trataram ali como um possível problema cardíaco. E exames e tudo lá, me lembro que eles me deram a pressão estava ligeiramente alta, me deram um remédio lá que quase que eu me apago. A minha mulher ficou desesperada, né? Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Mas é porque a pressão não estava tão alta. E aí ela baixou demais, né? Porque não era um problema cardíaco, né? E ali eu passei a noite ali no hospital. E como é um hospital particular, o preço é caro. E aqui a Marinha falou, não, traz ele para cá. Aí uma ambulância, né, foi lá, me pegou lá no hospital, me trouxe aqui para o hospital no Rio de Janeiro. Quando chego no hospital lá, na emergência, trataram lá, aquele tratamento tranquilo, me sentaram na poltrona lá da emergência para ser atendido. Só que eu tinha passado muito tempo deitado, toda ali. Aí na hora que eu tento levantar, um descuido dá assim, olha, eu vou no banheiro. Quando eu levanto, caí no chão que nem um saco de batatas. Mas eu desabei no chão. Aí alguma coisa estava errada. Aí me atenderam rápido, me levaram rapidamente lá para o atendimento, né? E ali começou o drama, né? Aí fiquei internado ali da emergência, fizeram pesquisa, olharam, viram, e o tempo foi passando. E eu me lembro que o médico chegava para mim e fazia aqueles toques dava os toques para ver o reflexo das pernas e não estava acontecendo nada. Pegava um martelo, só faltava pegar uma marreta e não tinha resposta nenhuma. Eu comecei a ficar, né, com as coisas dormentes, né? E foi passando o tempo, né? E eu fui muito bem tratado no hospital, graças a Deus. Deus coloca pessoas certas, né, para cuidar de cada um de nós. E foi investigando, ninguém sabia o que estava vendo, o que estava acontecendo. O tempo foi passando, primeiro dia, segundo dia, e daqui a pouco a coisa foi mudando. E quando eu comecei a olhar, eu estava sem força nas mãos. Ali eu procurava, quando vinha o médico vinha fazer aqueles testes, né? Na perna já não tinha nada, nas mãos começou a faltar força, aí eu não conseguia aperta a minha mão, eu não conseguia apertar a mão dele. E aí foi passando o tempo, o estômago parou, eu fiquei contando todo o tempo, eu fiquei 14 dias sem evacuar, ali na emergência. E foi chegando, aquela coisa foi aumentando de tamanho, foi aumentando, nada passava, né? Eu vou citar nomes aqui porque hoje eu posso citar nomes, né? E que as pessoas, porque foi um caso verdadeiro, então as pessoas que ouvir o que eu estou falando, né, é o testemunho que eles vão estar ali. E uma dessas pessoas foi a já falecida, né, a esposa do pastor Manassés Brito. Ela colocou a igreja em oração e ela pediu para um médico lá da igreja fazer uma visita para mim lá no Hospital Marcílio Dias. E esse médico é o doutor Iragildo. Ele esteve lá no hospital, graças a Deus, porque Deus enviou a pessoa certa. E aí ele conversou com a equipe médica lá do Marcílio Dias. E eles começaram agora a entender o que estava se passando. Lembra alguns casos que aconteceram aqui
de uma doença chamada síndrome da Guillain-Barré. O que é isso? É uma doença que vai paralisando, ela começa nas pernas e vai paralisando todo o corpo. E quando chega no pulmão, vai parar o pulmão. Né? E estava me atingindo de uma certa forma. Aí ele conversou, né, com os médicos lá, e os médicos agora começou a investigação, que estava tendo uns casos lá em Niterói, dessa doença, né? Foi um surto de Guillain-Barré, porque juntou um tridente. Quando ele fala em tridente, nós lembramos logo de coisa ruim, né? Dengue, zika e chikungunya. O que eu tive? Eu me lembro que eu tive algumas dessas daí, né? Dengue, eu tive algumas coisas dessas daí. E que estava sendo gatilho para disparar a Guillain-Barré. Então teve vários casos em Niterói e aqui no Rio. Só que o meu foi um dos primeiros casos, e por isso a dificuldade do diagnóstico, né? E aí começou, quando descobriu-se, né? Aí foi lá, foi fazendo a investigação, e realmente descobriu mais tarde que era a síndrome da Guillain-Barré. Aí os tratamentos, o médico falou: nós vamos fazer esse tratamento, mas isso passou muita coisa. Eu perdi o paladar, força na língua, não conseguia engolir nada. Eu tive que passar por aquela alimentação nasogástrica, né? A minha veia desapareceram tudo. Eu tive que fazer aquele acesso à veia profunda, né? Teve que, e para fazer essa investigação, teve que tirar o líquido da coluna para saber o que era, que é ali que se descobre qual era o sintoma da... Tem alguém ligado aqui à enfermagem aqui? Das irmãs, alguém? Pois bem, mas aí foi que começou essa investigação e foi vendo, só que eu já estava todo paralisado, eu cheguei a ficar tetraplégico. E aí depois começou. E aí, mas só que nós como cristãos, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E lembra, eu sempre, olha, em tempo algum, eu tinha dúvida de que Jesus, eu estava ali tranquilo, eu conversava com as pessoas tranquilas, animava pessoas, e ali naquele leito feito um boneco de cera. Mas o meu ânimo, porque eu sabia, Deus que eu confiava. Então eu tinha aquela certeza de que Deus estava trabalhando ali. E eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia sair dali curado. Isso olhava assim, né? E todo mundo, eu me lembro, os parentes, amigos, todo mundo entrando assim num estado de tristeza muito grande, né? E quando chegava para me visitar lá, eu que animava as pessoas lá, na medida do possível, né? Que até os olhos ficaram paralisados. Eu, para olhar para as pessoas, deitado ali no leito, quando tinha que virar, eu tinha que virar a cabeça, que eu não tinha mais força nas pálpebras, para abrir e fechar os olhos. Então esse foi um caso meu, né? E se tivesse alguém da enfermagem aqui, eu ia apresentar aqui, ó. Esse aqui é a cópia do prontuário do meu atendimento lá no hospital. Essa é uma cópia do prontuário lá do Hospital Marcílio Dias. Meu caso foi muito difícil, mas eu tinha certeza, né? E olha, todos conhecem a irmã Isa, a minha sogra, conheceram a irmã Isa, a minha sogra. Ela visitava todos os lugares aqui pedindo oração, todas as igrejas aqui orando. As igrejas maiores, né, que eu me lembro assim, a igreja de Marechal Hermes, a igreja lá de Campinho, né? Mas da redondeza aqui, todas as igrejas entraram em oração por mim, porque sabia que o meu caso estava difícil. Chegava lá e todo mundo ficava triste, olhava assim. Eu me lembro o pastor Carmino, quando ele me visitou lá, ele saiu dali com lágrimas nos olhos, que nós éramos companheiros, né, de quartel por muito tempo, né? Então foi um caso muito difícil. Então o que eu quero chegar aqui agora assim, teve um momento, eu já trabalhei num setor da medicina chamado oxigenoterapia hiperbárica. Eu trabalhei com casos muito difíceis e vi como é que a medicina está avançada para reverter casos, mas sabia que tem casos
que é praticamente impossível para a medicina. Ela é limitada. O ser humano, o conhecimento humano é limitado. E uma das coisas que eu entendo é que a paraplegia, ela é complicada para a medicina. Você não encontra muitos recursos. Hoje tem uns aparelhos lá que faz algumas coisas assim, mas na hora que se chega a paralisia, né? No caso, a paralisia dos membros inferiores, é difícil. A tetraplegia, muito mais difícil ainda. O que eu estou querendo dizer é que teve um dia, né, com toda a confiança, com todo o ânimo que eu tinha, né, só que estava demorando e não estava tendo resultado. O que ocorre quando as coisas estão demorando? Nós providenciamos uma saída. Não foi assim com Sara? Está demorando. E outros, vários outros lá, tem uma providência que fala assim: vamos ajudar o Senhor, né? Não me lembro a data, mas num sábado eu já estava decidido, vai ser essa noite, vou ter uma conversa com o Senhor. Olha só que ousadia, vou ter uma conversa com o Senhor, vai ser nessa noite. Quando a minha esposa esteve lá na visita, a visita era a partir das 2 horas, era de 2 às 4, né? Que eu estava no setor de UTI. E quando ela chegou lá, só que eles já tratavam a gente muito bem lá, né? Então, lá ela tinha acesso lá até a hora, tudo assim, né? Aí quando ela estava saindo da visita, eu falei assim: Consuelo, pede a igreja para entrar em oração. Hoje eu vou ter uma conversa com o Senhor. Ousadia? Diante de Deus nós temos que apresentar com ousadia, mas com respeito. Nós não podemos apresentar ele de qualquer jeito, falar assim, eu vou, não. Com Deus, ele está num outro, como é que diz assim, num outro patamar, não nosso. Quando nós falamos assim, Abba, Pai, olha, é para nós tratarmos com o Pai, mas com respeito, porque nós estamos falando com o Senhor do Universo, um Deus que tudo pode. Muito obrigado, irmã Anice. O Abba Pai não é para tratá-lo ali de qualquer jeito, não, é para tratá-lo com respeito. E eu falei, vou ter uma conversa com o Senhor nessa noite. E nessa conversa, eu me recordo, eu comecei, assim que o pessoal, à noite, né, que eles se recolhem, vai lá, deixa um mínimo de pessoas lá e para tudo ali na CTI. Fica um mínimo de pessoas circulando, para que os pacientes possam dormir. Eu comecei uma conversa com Deus. E qual era a minha conversa com Deus? Senhor, eu conheço os problemas de alguém tetraplégico, dependendo para tudo, as coisas mais básicas dependendo. Senhor, me cura ou me leve. Foi isso que eu falei para Deus. Me cura ou me leve. E isso ia repetindo, e a noite foi passando. Por volta de 3 horas da madrugada, eu me lembro que eu olhei para o relógio, que eu estava no leito, e o relógio ficava logo assim na minha frente. A última vez que eu vi a hora era 3h10, naquela briga com o Senhor. Mas foi uma briga tremenda, me cura ou me leve. E falando, olha, eu não quero trazer problemas, eu não quero ficar assim, e tudo. E uma conversa foi tão intensa, que às 3h10 eu apaguei. E quando eu apago, mas apaguei porque eu, de cansaço, eu praticamente desmaiei. Aí me lembro, daqui a pouco eu começo a ouvir vozes, né?
Aí eu acordo, abro os olhos, era um pouco mais de 5 horas. O pessoal estava chegando, né? Enfermeiros, pessoas lá daquele hospital, que trabalhava ali no setor. Aí eu começo a fazer os testes. Braço não mexe, perna não mexe, parecido, dormi boneco de cera e acordei boneco de cera. Não mudou nada. O que acontece? Quando a gente olha assim, o Senhor não me ouviu. E vem as coisas assim. Quem é que age nos momentos de fraqueza? O inimigo. Conhece alguém com depressão? Conhece alguém no mais alto nível da depressão? Foi assim que eu me senti. É tanto que as pessoas, quando chegaram perto de mim, as enfermeiras ali que chegaram perto de mim, olharam para mim, sabia como eu agia. Ele está diferente. Ele está diferente, parece que está se entregando. E ali, profundo, aí assim foi. O domingo, foi de sábado para domingo, domingo de madrugada, quando amanhece o dia, o domingo todo. Na hora da visita, Consuelo e o Eduardo, mas viram o estado que eu estava, a visita à tarde, estava num estado terrível. É tanto que depois a Consuelo falou para mim, o Eduardo falou assim: mãe, Jesus vai levar meu pai. Tal estado que eu me encontrava. Foi o dia inteiro. Foi domingo à tarde, quando terminou a visita. Domingo, né? É um dia especial. Termina a visita, as pessoas saem e aí entra naquele silêncio. Já à tardezinha, já entra no silêncio ali da UTI. O que ocorre? De repente, não, olha, esta parte eu não tenho palavras para dizer. Eu não vi ninguém, luz nenhuma brilhou, mas a presença que eu senti ali era assim por volta de... Por que eu estou falando de 6 horas da tarde? Porque coincidia, nós somos pentecostais, mas naquele momento quem estava levantando um clamor por mim, a pedido de uma parente nossa, a irmã Urani, foi a presbiteriana daqui, essa igreja presbiteriana. Levantou, a irmã Urani falou que o pastor levantou um clamor tão assim que não se lembra a igreja presbiteriana agindo desse jeito. Um clamor. Naquele momento eu estava sentindo uma presença mais tão gostosa. Gente, olha, não quero me emocionar, mas é a hora que eu me emociono. Aquela presença que você não quer sair nunca. Olha, se ficar aqui, para mim está tudo bem. Aquela paz ali, eu olhava assim, e olhos fechados, com medo de abrir os olhos e sair como se fosse um sonho, né? E acordar daquele sonho, mas aquela coisa tão gostosa, tão presente. Aí nós lembramos, Jeová chamar, o Senhor presente está. Mas foi tão forte, eu não tenho palavra para dizer. Se eu tivesse passado ali para a eternidade, para mim seria a coisa mais gloriosa do mundo. Não pensava nos filhos, não pensava na mulher, só pensava naquilo ali que estava acontecendo comigo. O Senhor está presente.
E depois daquele instante, eu me lembro, como não sei como é que foi que eu dormi depois, mas foi algo tão gostoso, tão maravilhoso, que eu não queria mais sair dali. O Senhor me visitou. E continuei, boneco de cera, mas ali não me importava mais. Se o Senhor me levasse, eu estaria na glória. Se o Senhor me curasse, eu estaria para dar testemunho, para fazer a obra. E se eu permanecesse do jeito que eu estava ali, o Senhor não me importava mais, por causa daquela presença. Aquilo que Deus providenciou para mim foi algo que eu não mereço. E eu saí dali, e a partir dali tudo mudou. Me lembro, um dos irmãos da minha esposa, ele foi me visitar na segunda-feira, e quando ele me encontra lá, daquele jeito que ele me encontrou, ele ficou espantado. Ele falou: eu estava pensando em ver alguém aqui como se fosse uma visitar um moribundo. Eu estava alegre, radiante, agradecido a Deus por estar vivo. Se tivesse levado era glória, se tiver, mas daquele jeito estava agradecendo a Deus por tudo. O Senhor não nos abandona nunca. Eu precisei sentir isso. E que bom, e hoje eu reconheço, que bom que eu não fui curado de imediato, porque ali já aceitei a minha condição. Cássio, ali agora é com Deus, não é problema mais meu, não é? E aí, depois do tratamento, começou o tratamento, foi uma recuperação muito dolorida. Eu sentia dores terríveis, né? Sentia tanto. É por isso que aquela experiência eu quero viver de novo. Daria tudo para viver aquela experiência. Agora as dores, eu queria deixar de lado. Dizem que o homem não consegue resistir à dor, mas foram dor, e eu já passei por dores difíceis. A dor do cálculo renal, eu tinha muitas, eram dores fortes, né? Mas a dor que eu sentia ali era algo terrível. Eles me tratavam a respeito, até morfina usou. Quando eu falava, eu quero ficar livre dessa dor, né? Mas não, nós não estamos preparados para sentir dor. A dor é boa. Por que a dor é boa? A gente pensa que a dor não. A dor é um alerta. Sabe quem é que pede todo o tempo para sentir dor? Alguém que sofre de lepra. Ele se sentiria feliz se sentisse dor. Evitaria os acidentes, as queimaduras, tudo isso, porque ele perde o efeito, tudo fica insensível. E quem não sente dor, praticamente já morreu, é insensível. Mas é difícil sentir dor. Então, a partir dali começou-se um processo. E eles fizeram tratamento. O tratamento que fizeram comigo foi o tal da imunoglobulina. E eu sei que muitas pessoas tiveram Guillain-Barré e se curaram, mas muitos morreram. Muitos ficaram com sequelas terríveis. E ainda a recuperação, e aí agradecendo a Deus por tudo. Lembra? Tanto tempo sem provar comida. Aí um dia uma nutricionista foi fazer um teste comigo e me deu, sabe o que? Papinha de neném. Que coisa gostosa! Quando eu senti o sabor da papinha na boca, lágrima veio nos olhos. Eu me lembro da primeira vez que eles me colocaram no chuveiro para tomar banho. Parecia criança. O dia que me colocaram sentado na cama, olha cada detalhe, cada coisa simples que nós não agradecemos a Deus. E ali eu valorizava tudo, mas agradecido a Deus, porque eu lembrava que Deus que cuida de nós.
Quando foi um médico, um dia chegou para mim, né, que ainda não estava bem ainda, né? Ele falou assim: seu Eduardo, nós já fizemos tudo, agora nós vamos te dar alta, não podemos fazer mais nada, nós vamos te dar alta. Aí eu me assustei: o que eu vou fazer em casa desse jeito, dependendo para tudo? Ele falou: não vai fazer nada, do jeito que você está aqui, você vai estar em casa, deitado na cama, e vão fazer, seus familiares vão fazer tudo por você. Terrível. Depender dos outros para tudo, para banho, escovar dentes, para comer, porque eu não tinha como levar comida na boca. Quando eu comecei a me alimentar, e eu quero agradecer a Deus, o pessoal do Hospital Marcílio Dias. Deus colocou pessoas que me fez um tratamento, me trataram como criança ali naquele hospital. Eu tenho que agradecer muito àquela equipe que cuidou de mim lá, né? E todos, de um modo geral, do diretor do setor, né? Os médicos, enfermeiros, pessoas da limpeza, me tratavam lá como se eu fosse um almirante, né? Mas colocou pessoas certas ali para cuidar de mim, e isso eu quero agradecer a Deus. Então essa recuperação, ela foi muito dolorida. E quando o médico falou para mim: não, mas você vai para casa. Aí eu falei: bom, eu vou para casa. Eu saí do hospital em cadeira de rodas, e me trouxeram, me lembro, meu cunhado, eu quero agradecer o Rosenberg, né? Rosenberg Alexandre. Eu me lembro, quando ligaram para a Consuelo e falou que ia ter alta, ela foi feliz da vida lá, mas já vai ter alta, tudo assim, né? Aí que na hora de ter alta ela falou assim: cadê a roupa? Ah, esqueci. O Alexandre teve que ir ali do lado ali, né, num camelô daquele, comprar um short para mim, uma camisa, para não sair do hospital, né? Imagina, saía em cadeiras de rodas, dependendo para tudo, para entrar no carro, para sair do carro, para lá. Sabe que foi a melhor coisa que aconteceu comigo? Quando chego em casa, né? Eu me lembro, primeiro final de semana em casa, aí você já fica abusado. Em casa, né? No hospital é diferente, em casa você fica abusado. Eu olhei assim e falei assim: vou no banheiro sozinho. E fui me ajeitando, consegui no banheiro, sozinho, primeira vitória. Consegui tomar banho sozinho. Isso lá no primeiro final de semana em casa. E foi indo a minha recuperação. Ela foi indo. Marcaram a primeira visita, né, que seria a revisão, 2 meses depois, lá no hospital. Quando eu chego, 2 meses depois que eu chego no hospital, primeiro que eu cheguei andando, segundo, já subi as escadas, já dirigia, já tinha voltado a dirigir com 2 meses, e o médico tinha falado para mim: seu Eduardo, muita coisa você vai recuperar, e muita coisa você não vai recuperar, mas o que você recuperar, não espere por menos de 1 ano. Isso foi palavra do médico, né? E quando eu chego lá, daquele jeito que ele olha para mim e fala: o que foi que houve? Aí nós entendemos que é milagre. A medicina tem a sua função, é importantíssima, mas melhor ainda é quem conta com o Senhor. E aí eu já estava dirigindo, subi a escada, já fazia as caminhadas, né? Isso, a cadeira de roda já tinha ido para o espaço. Nós confiamos em Deus. É essa experiência que eu quero contar aqui, e agradecer muito por tudo que nós passamos, e entender: Deus não nos desampara nunca, porque a maior vitória Ele já nos concedeu, é de nós estarmos com Ele. E esse último espaço aqui eu quero realmente agradecer muitas pessoas. Não vou citar nomes porque eu sei que vou cometer injustiças, mas todas as igrejas, eu tive em várias igrejas que orou por mim, agradecendo a Deus. Foi um testemunho que eu tive que dar, né?
do que Deus fez na minha vida. A igreja presbiteriana abriu um espaço para mim, para me dar o testemunho lá, né? Agradecer a Deus e todos quantos oraram, né? E lembrar, ei, nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas mais simples, principalmente agora. O que é que nós comemos? Você confia naquilo que você come? A comida nossa não é a mesma de algum tempo atrás, não. Copo d'água, a água que nós bebemos. Precisamos orar pela água, pela comida, pelo alimento, por tudo que nós temos aqui, que Deus está ainda nos cobrindo de bênçãos. E é por isso que esse testemunho fica aqui. Depois dessa visita, e eu me considero um privilegiado de ter tido essa experiência, eu olho para a Bíblia de um modo diferente. Sabe o que faz sentido para mim agora que eu olho diferente? A oração que eu acabei de ler. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e começa contando a história. Eu comecei a olhar de um modo diferente a oração de Paulo, quando ele pede a Deus para se livrar de um espinho, e ele fala que orou a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu agradeço a Deus por ter passado por essa experiência e poder repetir palavra de, olha, mas você é um João ninguém, mas eu posso repetir palavras do apóstolo Paulo, de falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse testemunho eu precisava dar, porque muitas pessoas que me ajudaram ainda não conhecem, já passaram 7 anos, e a mente vai passando, vai esquecendo, né? Mas agradecer a todos, a equipe do Hospital Marcílio Dias, as pessoas que oraram, as pessoas que me ajudaram, que andaram comigo na caminhada, que foi uma caminhada difícil, a minha família, e principalmente a minha esposa Consuelo, esteve ali todo o tempo junto comigo, tudo ali, os meus filhos. Eu me lembro, o neto, né, o primeiro neto, eu estava no hospital e a Tainá foi visitar, né, e levou meu neto. Ele tinha acho que 2 anos, tinha uma idade bem tenra, que até me surpreendeu aquilo. O casal que, quando eu estava no quarto, um casal que esteve comigo, era católicos, né? Graças a Deus que Jesus fez a obra lá. E perguntou, falou assim, viu na hora da visita, aí viu o meu neto lá, e aí falou assim: tudo bem? Ele com uns 2 anos mais ou menos, eu acho que até menos que isso. Aí falou: tudo bem não, o vovô está dodói. Todos sentiram ali o que eu estava sentindo. Então por isso que eu quero agradecer a todos. Certamente essa igreja orou, né? Porque a minha sogra corria tudo quanto é lugar. Certamente oraram por mim, né? Esse é um dos testemunhos que eu preciso dar. Vários testemunhos de Deus que tem cuidado de mim. Olha, minha caminhada é caminhada de testemunhos, né? Tive livramento na Antártica, tive livramento no Amazonas, e no Rio, de vários lugares eu tive livramento de morte, não é? Até quando? Até quando Deus permitir, não é? E nós continuamos aguardando o Senhor. É por isso que esse espaço hoje foi dado. Depois nós vamos continuar nos nossos estudos, né? Mas eu precisava desse testemunho, porque vai alcançar outras pessoas, para saber, não importa o problema que esteja vivendo, não importa quando difícil é, ou quanto tempo já passou, Deus é soberano. Na hora certa, no momento certo, Ele dá a solução para tudo. E por isso, por hoje, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Cid.